Quem nunca bebeu e dirigiu? Se você já foi abordado em uma blitz da lei seca, foi solicitado que você fizesse o teste do etilômetro e não soube como agir, bom, essa é uma dúvida mais comum do que você imagina e eu tô aqui para esclarecer para você, motorista, quais são os seus direitos, quais são as atitudes que você deve tomar ao ser abordado e assim saber como evitar ser penalizado com uma multa de quase R$3.000 e suspensão da CNH por 12 meses. Eu me chamo Rodrigo Guerin e eu ajudo motoristas a cancelar infrações indevidas, processos de suspensão irregulares e também defender motoristas que se envolvem em acidentes de trânsito. Eu tô aqui na minha casa gravando com o meu celular, não teve nenhuma grande produção aqui, justamente por conta disso. Eu quero falar da forma mais descomplicada possível, sem tanto juridiquês. Para mim é difícil, inclusive minha namorada disse, eu sou um pouco prolixo, eu falo demais, às vezes explico a mesma situação algumas vezes, mas eu pretendo tornar esse canal aqui um canal bastante acessível, uma comunicação descomplicada. Pois bem, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você está enfrentando uma situação relacionada à multa do bafômetro, a qual nós temos dois tipos de espécie previsto na legislação: a infração por fazer o teste do etilômetro e por recusar o teste. Em ambas as situações, as penalidades são as mesmas: multa e suspensão, além, é claro, do recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo ao pátio quando não há um motorista habilitado para retirar o veículo do local. Ao ser abordado em uma situação dessa, primeira coisa, você deve manter a calma. E por que isso é importante? Um dos indícios de que você está com a sua capacidade psicomotora alterada, ou seja, que podem levar o agente da autoridade de trânsito, o policial, a entender que você está embriagado, é a sua irritabilidade. Se você estiver muito alterado, isso pode levar a crer que você está embriagado. Isso é o que está previsto na legislação. Em caso de recusa ao bafômetro, você deve apresentar um conjunto de sinais que permitam inferir, ou seja, interpretar que você está embriagado. São sinais como soluço, vômito, andar cambaleante, vestes desajustadas, odor etílico, fala enrolada. Então, mantenha calma, fique tranquilo. Se você bebeu e dirigiu, fique ciente de que não há um prazo, um período de tempo em que você pode se certificar a respeito da segurança, em que isso não vai acusar no bafômetro. Afinal de contas, cada sistema funciona de uma forma. A quantidade de água que você ingeriu no dia, quão bem alimentado você está, o seu metabolismo, tudo isso interfere no período que você tem de metabolização do álcool. Então esquece essa conversa de que depois de X horas você pode voltar a dirigir tranquilamente sem riscos, tá bem? No entanto, existe a seguinte pergunta, o seguinte questionamento que me fazem aqui no escritório. Situação hipotética. Eu bebi às 10 horas da noite. Bebi uma latinha de cerveja. E aí fui embora da festa às 4 horas da manhã. E como eu não sabia se aquele álcool ainda ia estar constando no meu sangue, eu me recusei a fazer o teste. Porque eu fiquei com medo de acusar algum valor e eu ser enquadrado no artigo 65 do CTB. Claro, o motorista não chega para mim e fala o artigo, mas ele fala que ficou com medo de ser autuado com base na infração que prevê a realização do teste. E aí ele acaba se recusando. Então veja, existe uma possibilidade, que aqui nós não estamos falando em defesa de motoristas errados. Não estou falando para você beber, dirigir, que há uma solução mágica, porque não há, certo? O fato é que, se você está na dúvida, não faça o teste, ok? Você bebeu, passou-se um tempo, você foi parado na blitz da lei seca, existe a possibilidade do teu teste dar zero, de você não ser enquadrado, mas existe a possibilidade de você apresentar algum valor de álcool no sangue. Então, nesse caso, o ideal é você fazer a recusa. Por quê? Talvez você não saiba, mas existe uma previsão legal que obriga o agente a colocar
quais são os sinais de alteração da sua capacidade psicomotora no auto da infração. Deve ser elaborado um termo dizendo quais são os sinais que você apresentava. Se você não apresenta sinais, esse auto de infração pode ser cancelado. Afinal, você não estava embriagado. Imagina o seguinte: quarta-feira, um dia de semana, 5 horas da tarde, eu tô atrasado para um compromisso, eu preciso protocolar alguma coisa no correio, por exemplo, e o correio fecha às 5h30. Eu não tenho tempo para ficar me submetendo a teste, a lavratura de auto de infração. Se for de um prazo fatal, por exemplo, aquilo ali pode ocasionar na perda desse prazo. Um exemplo: um médico que está atrasado para um plantão, que está atrasado para uma cirurgia, uma pessoa que tem um compromisso inadiável, uma situação de saúde. Se esse motorista perder tempo com auto de infração, pode gerar um prejuízo muito maior para ele. Então existem inúmeras razões pelas quais as pessoas podem se recusar ao teste do bafômetro. A principal é porque existe a previsão legal. Você não precisa justificar o porquê que você está se recusando. Então, cuidado. Se você ingeriu bebida alcoólica, não há como você se certificar de que não vai acusar no teste. Mas se você se recusar, saiba, deve constar os sinais de alteração da capacidade psicomotora no campo observações do seu auto de infração. Esse auto de infração é o documento que o policial entrega para você no momento da abordagem. Esse documento muitas vezes não é entregue. E aí você tem conhecimento do que foi que aconteceu no dia através de um documento formal chamado notificação de autuação. É uma cartinha que chega no endereço do proprietário do veículo, em que ali constam todos os dados do veículo, da autuação, da localidade, campo observações, dados do aparelho. Informação importante: com relação à recusa ao bafômetro, devem constar os dados do aparelho ao qual você supostamente se recusou a fazer. Marca, modelo, número do metro e o número do registro. Do contrário, como é que você vai poder se certificar de que havia um aparelho? Muitas vezes o agente apenas fala o seguinte: olha, você quer fazer o teste do etilômetro, mas não tem um aparelho para que você possa fazer o teste. Então, o que acontece é que o advogado ele trabalha com irregularidades de processo. Eu sempre digo para os motoristas: não é toda situação que você pode recorrer. Existem algumas infrações em que é perda de tempo e às vezes até mesmo perda de dinheiro você recorrer. Então, cada caso é um caso. Precisa haver uma análise criteriosa de quando vale a pena fazer a defesa. Existem motoristas que falam apenas: olha, eu quero ganhar tempo. Ok, o recurso ele vai cumprir essa finalidade. Você vai ganhar ali alguns meses, possivelmente alguns anos, enquanto estiver recorrendo. Mas se não houver alguma possibilidade real, uma irregularidade no processo ou no auto de infração, você pode ter certeza que você só vai estar adiando uma penalidade. Então, muito cuidado ao contratar profissionais para analisar auto de infração e processos de suspensão. Bom, eu vou fazer um vídeo ainda com relação a irregularidades de processo, como prescrição e decadência, por exemplo, que são irregularidades que acontecem após a lavratura do auto de infração, mas isso é um tema extenso para um outro momento. Eu queria comentar aqui uma situação hipotética que eventualmente você pode se enquadrar. Nós estamos hoje no final do ano, aliás, começo do ano. Ontem foi dia 31, hoje é Réveillon, aqui é a arvorezinha de Natal. E ontem eu com a Carol nós fizemos um jantar aqui em casa. Nós começamos ali próximo às 9 horas da noite, estávamos somente nós dois. Então a gente começou a beber um espumante, a fazer um churrasco e vamos supor que tivessem mais amigos aqui conosco e que esses amigos tivessem vindo com os seus carros próprios e tivessem tomado uma taça ou duas de espumante conosco. Se esses motoristas tivessem que ir embora, vamos supor, 4 horas da manhã, seria melhor fazer ou não fazer o teste? Na dúvida, faz a recusa, ok? É o método mais seguro porque é um direito que a lei prevê para você. Também evita o seguinte: existe uma previsão por crime de trânsito por ingestão de álcool na condução de veículo automotor, artigo 306 do CTB. Ou seja, se você dirigir embriagado e tiver uma quantidade de álcool superior a 0,34 miligramas, você vai poder se enquadrar num crime de trânsito. Isso vai poder gerar não uma suspensão,
na CNH por 12 meses, mas uma cassação por 2 anos. Espero que esse conteúdo tenha ajudado você, motorista. Se você for enquadrado numa situação de bafômetro, lembre-se de analisar o auto da infração e a notificação da autuação, que deve ser expedida no prazo de 30 dias da data da infração. Exemplo, hoje é dia 1º de janeiro. Se a notificação não for expedida até o dia 31 de janeiro, ela é irregular, ela é inválida. Então tá aí a dica. Espero que você não esteja enquadrado nisso, mas caso esteja, fique atento à notificação da autuação, que chegará no seu endereço proprietário do veículo ou no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, ok? O que eu tinha para falar a respeito de recusa ao bafômetro era isso. E se você se interessou por esse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva no canal. Deixe a sua curtida, deixe o seu comentário. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Eu gostaria de fazer ainda uma série de outros vídeos relacionados às infrações mais comuns que acontecem, também relacionadas à prática advocatícia no direito de trânsito. Lá no Jus Brasil eu tenho mais de 100 artigos escritos e no Instagram também tem alguns vídeos lá, mas eu quero aprofundar um pouco mais aqui no YouTube, ter uma linguagem um pouco mais técnica, mas, é claro, de forma simplificada, ok? Espero que você tenha gostado, um abraço e até o próximo vídeo.